apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, graça e paz, glória a Deus. Pode se assentar, graça e paz aqui em Santo André. Graça e paz a você aqui, Santo André, MGA, Santo André, Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. MGA, Ministério Graça e Apostolado, tá? Quarta-feira, às 7h30 e domingo, às 18 horas. Vem estar conosco no culto ao vivo, você vai ver que o frango, sabe quando você compra aquele frango quentinho, assado na hora, é uma delícia comer o frango na hora, né? Tem gente que come o frango depois, né? Já está frio, aí dá uma requentada, 2, 3 dias depois, não morre de fome, dá para comer também, mas o frango saído na hora é maravilhoso. Você não acha que é de frango que eu estou falando, né? Então venha às quarta-feiras e aos domingos, você vai ver que o frango, aliás, a pregação fresquinha, novinha. Amém? Graça e paz a você no YouTube, no Facebook, no grupo MGA, WhatsApp, no nosso site Graça e Apostolado. Coloque a mão na sua Bíblia e vamos orar. Senhor, tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e está escrito que ela não volta para o Senhor vazia. Graças te dou porque o Senhor tem enviado anjos a ministrar em nosso favor para nos servir, pois assim está escrito. No Salmo 91 também diz, no Salmo 91, que os anjos nos tomam pela nossa mão e nos guardam, nos conduzem para que não tropecemos em pedra alguma. Prevaleça a tua vontade aqui na terra como no céu, pois tu és soberano sobre tudo e sobre todos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que a tua palavra seja revelada e que ela corra por todo o Brasil e por toda a terra, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Abba, Pai. Hoje é a 6ª parte de uma série de mensagens, que já virou uma série. Pode entrar no nosso site, graçaeapostolado.com, você vai encontrar o link Textos Mal Interpretados. Começou parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, e hoje já é a 6ª parte, parte 6. Textos mal interpretados, alguns textos mal interpretados, parte 6. Muitas pessoas pela internet aguardando essa ministração na Bahia, Rio Grande do Sul, Joinville, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Belém, Manaus, Cuiabá, em todo o Brasil, né? E em outros países, pessoas aguardando esse mover, essa ministração, a 6ª parte, textos mal interpretados. Na 5ª parte, eu falei sobre esse negócio que a Bíblia fala sobre Satanás, né? Algumas palavras, Satanás, diabo, é o que eu venho falando na parte 5, e na parte 6 eu quero continuar sobre esse assunto. Textos mal interpretados. A pessoa pega a Bíblia, alguns textos da Bíblia que está escrito Satanás e pensa que é o diabo, né? Outro texto está escrito diabo e a pessoa pensa que é o diabo mesmo, quando na verdade o diabo já foi aniquilado. Sobre esse assunto, você pode ouvir a 4ª parte ou a 5ª parte, onde eu falo sobre o diabo, explicando o diabo que foi aniquilado e o diabo carne. Por exemplo, Hebreus 2,14, o diabo que foi aniquilado. E Efésios 4,27, o diabo carne. Textos mal interpretados, parte 6. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses 2. Não só a Bíblia, mas Paulo. Lembra Paulo em Romanos 16? Onde Paulo, Romanos 16, na 5ª parte eu falei sobre isso, né? Paulo, em Romanos 16, ele disse, e meu Deus esmagará em breve a Satanás, né? Paulo falou. E eu já te ensinei que Satanás não é diabo. Satanás, adversário. E adversário nós temos muitos, né? Pessoas contra o evangelho, contra a verdade, é um Satanás.
É um adversário. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses 2. Eu vou começar de propósito no verso 18. De propósito no verso 18. Depois eu te dou a interpretação correta. Provando que se você ler só um pedacinho, dá um outro sentido. Olha lá. Ó. Dá um outro sentido, ainda mais se você não conhecer plenamente a graça e o apostolado que Paulo pregava. 1 Tessalonicenses 2, verso 18, Paulo disse: por isso quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Nossa, apóstolo, esse texto eu queria que você me explicasse. Hã? Olha, o diabo impediu Paulo. Não está escrito diabo. 1 Tessalonicenses 2, 18, está escrito Satanás. E agora? Hebreus 2,14 diz que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 2,15 diz que Jesus livrou a todos os que estavam com medo da morte. Né? Agora, de repente, Paulo diz aqui em Tessalonicenses 2,18, quis ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas eu quis ver vocês, eu quis ir ter convosco 2 vezes. E Satanás é fogo. Satanás nos impediu. E aí, como é que você entende esse texto? Será que Satanás é o diabo? Claro que não. Diabo significa enganador ou acusador. Eu falei isso na parte 5. Satanás significa inimigo, adversário. Existem muitos inimigos, existem muitos adversários. Agora a questão é o seguinte: será que Satanás aqui é o diabo? Porque Paulo disse que ele quis ver os irmãos e o Satanás impediu. Aqui, ó. Satanás nos impediu. Nossa, como entende esse texto? Aquela velha dica que eu já dei nas mensagens anteriores. Para entender um texto, recorra ao contexto. Para entender um texto, leia o contexto. Para que você saiba sobre o que Paulo está falando e a quem ele está se referindo. E aí, irmão? Será que Satanás aqui é o diabo mesmo? Não sei. Vamos ler a Bíblia para ver. Eu vou ler a Bíblia aonde? Aonde ele falou. E no verso 18, Tessalonicenses 2,18, Paulo disse que Satanás impediu ele. Então, eu quero saber quem é esse Satanás que impediu Paulo. Porque de repente Satanás também pode me impedir de querer fazer alguma coisa. Quem impediu Paulo? Vamos ver quem é esse Satanás aí. 1 Tessalonicenses 2,18. Vamos ler então desde o verso 14. Alguns versículos acima, lembra que eu já te expliquei isso? Procura ler alguns versos acima, né? O capítulo inteiro, aí você vai entender o contexto do que Paulo está falando. Por exemplo, se eu li 1 Tessalonicenses 2,18, apenas 4 versículos antes, já vai nos dar uma luz. Tessalonicenses 2, verso 14, Paulo disse: pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia, alô, quem é que estavam na Judéia? Japoneses? Ingleses? Americanos? Ora, os que estão na Judéia são quem? Os judeus, certo? Tá claro, né? Tessalonicenses 2,14. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus. Padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que eles padeceram dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e a nós nos perseguiram. Eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, e nos impedem. Como que é aqui? Verso 16. E nos impedem. E nos impedem. Ué, quem que impedia Paulo? Os judeus. Verso 16.
nos impedem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Desta forma, sempre enchem a medida de seus pecados. A ira de Deus caiu sobre eles, afinal. Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença por algum tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isto, quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. E Satanás nos impediu. Ou, verso 16, os judeus nos impediram. Quem entendeu? Está claro ou não está claro? Então, está claro que Satanás aqui não tem nada a ver com o diabo? Dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Satanás significa adversários. Ou adversário. Adversários, Satanás. Vários Satanás. Né? Inimigos. Inimigos da cruz de Cristo. Paulo falou para os filipenses, né? Muitos há que são inimigos da cruz de Cristo. O seu Deus é o ventre. Inimigos da cruz de Cristo. Adversários. Homens que detêm a verdade. São Satanás. O diabo era um ser mau. Criado por Deus mau, tá? Não é que ele se tornou mau. Criado por Deus mau. Isaías 45 diz isso. Vamos ver rapidinho? Deixa o Tessalonicenses aberto. Abre em Isaías 45. Tem pessoas que pensam que o diabo se tornou o mal. Mas não é o que a Bíblia diz. Isaías 45. Versículo 5. Vou ler desde o verso 5. Isaías 45, verso 5. Diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há... Alô, lembra quando eu falei aqui de textos mal interpretados? Gênesis 1, 26. Foi parte 1. Estamos na parte 6, estou lembrando da parte 1. Na parte 1, textos mal interpretados, eu falei sobre Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem. Lembra desse texto? Onde eu expliquei que não há trindade, né? Que o evangélico tradicional, eles pensam que é o Pai falando com o Filho e com o Espírito Santo. Eles pensam que é uma reunião trina, né? Uma reunião de 3 seres divinos, trina, né? Trindade, 3 divindades. Eles pensam isso, mas trindade não existe, né? Gênesis 1, 26, quando Deus disse, só uma pincelada rapidinho, quando Deus disse, façamos o homem nossa imagem, ou seja, com quem Deus estava falando? Com seus anjos, porque não há outro Deus. Olha lá, Isaías 45, 5, ó. Eu sou o Senhor, tudo no singular. Deus nunca disse, nós somos os senhores. Nunca. Se existe um Deus Pai, se existe um Deus Filho, se existe um Deus Espírito Santo, seriam 3 deuses. Então a Bíblia teria que falar, nós somos os senhores. Estes são os nossos nomes. No plural. Mas não. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala, eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 43, antes de mim Deus nenhum existiu, depois de mim Deus nenhum haverá. Isaías 44, há outra rocha que eu conheça? Não há outra rocha que eu conheça. Isaías 45, verso 5, eu sou o Senhor, I am the Lord, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, não há o Deus Pai, não há o Deus Filho, não há o Deus Espírito Santo, há um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que é Pai, Criador, Filho, Salvador, Espírito Santo que habita em nós. E a Ele sua honrosa e melhor salva de palmas. A esse Deus, seu nome é Jesus Cristo. O único que vive para sempre. Senhor da vida e da morte. Jesus Cristo é o próprio Deus. Mateus 28, Jesus disse, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus não disse isso? E eu te pergunto uma coisa. Quem é o único ser que tem todo o poder no céu e na terra, senão Deus? Há alguém acima de Deus? Há alguém acima de Deus? Os anjos estão acima de Deus? Querubins estão acima de Deus? Serafins estão acima de Deus? Principados e potestades estão acima de Deus? Não há nada acima de Deus.
Jesus disse em Mateus 28, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Ora, se Deus é um e Jesus é outro, então tem dois que têm poder. Você vê que não tem lógica. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus. Paulo diz em Filipenses 2, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Olha lá, ó, Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor. No tempo de Isaías ele não tinha nome. Mas no tempo de Paulo, Jesus. Filipenses 2, Jesus é o Senhor. Uma salva de palmas a ele, por favor. Está claro ou não está claro? Não existem três. Existe um Deus que é Pai, Criador de tudo e de todos. Que é Filho, Salvador de todo aquele que crê. Que é Espírito, Santo, que habita em nós. Mais palmas a Ele. Isaías 45, verso 5. Deus disse, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Está claro que não há Deus? Amém, abençoados? Eu sou o Senhor, não há outro, fora de mim não há Deus, eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Isso acontece muito no nosso dia a dia, né? Pessoas que estão no mundão, usando droga, tomando cachaça, fazendo coisa errada, matando, roubando, e Deus ainda dá uma chance para a pessoa, né? Troca tiro com bandido, troca tiro com polícia e não morre. Aí depois vem e recebe Jesus. O que é isso aí? Olha lá, eu te ajudarei ainda que não me conheça. Né? O bêbado enche a cara de cachaça, atravessa a Avenida Paulista, nenhum carro pega ele. É mole? Está bêbado igual uma vaca, atravessa a Avenida Paulista e o carro não pega. Dorme na sarjeta com as pernas para a rua, passa carreta com 16 rodas duplas de pneu, nenhuma pega no bêbado. No bêbado não pega. Mas se eu for lá agora, o caminhão me pega. Por que pega eu e não pega o bêbado? Pega eu, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, como eu não estou bêbado, eu não devo deitar na rua. Se eu deitar na rua, o caminhão vai passar por cima. Então eu não devo tentar o Senhor, meu Deus. Agora, o bêbado está na inocência, então a Bíblia fala que existem anjos de misericórdia. Os mesmos anjos que cuidam de criança. Já viu falar de criança que cai do sobrado e não morre? Já viu falar de criança que caiu do primeiro, segundo andar e não morreu? Já viu falar? Já viu falar de criança que foi atropelada e não morreu? Na internet está cheio. Tem uma criancinha de 2 anos, estava saindo da garagem, o carro estava manobrando, passou a roda da frente e a roda de trás em cima da criança. A criança levantou e foi embora, não aconteceu nada. O para-choque bateu, a criança caiu. Passou a roda da frente, que é o peso do motor, a roda da frente passou, a de trás passou, a criança levantou e foi embora andando. Criança 2 anos. Agora vai lá você com 40 e está debaixo do carro, você não morre na hora. Anjos de misericórdia, enviados por Deus para aqueles que estão na inocência ou na ignorância. Está claro? Isaías 45, 6. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Está claro para vocês que Deus insiste em dizer que não há outro. Ele é um só. Por isso que Paulo disse em Efésios 4, 6, há um só Deus. Diga Efésios 4, 6. Há um só Deus. Um Deus que é criador. Não precisa de outro para salvar. Ele que criou, ele mesmo salva. Não precisa de outro para habitar na pessoa. Ele que criou, ele que salvou e ele que habita nela. Não precisa de 3. Ele mesmo faz isso. Não é como os evangélicos pensam que são 3 pessoas distintas. Já ouviu essa frase? A teologia tradicional diz isso. São 3 pessoas distintas. O Pai tem uma vontade, o Filho tem outra vontade e o Espírito Santo tem outra vontade. Quanta ignorância, hein? Falta de revelação. Quem sabe Deus revela agora, né? Isaías 45, 5. Isaías 45, 6. Para que saiba que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele falou 3 vezes. Por que ele insiste tanto em falar isso? Porque tem pessoa achando que tem ele e mais 2. Ora, se fossem 3, qual dos 3 seria soberano? É o que eu sempre falo. Se soberania é um atributo que só cabe a um. Não existe 3 campeões.
um campeonato, final do campeonato, 2 times, só um vai ser campeão. Não é que os 2 vai ser campeão. Não é que os 2 vai ser soberano. Campeão é só um, soberano é só um. Não tem lógica ter 3 deuses. Mas há lógica quando você entende que esse Deus se manifestou de 3 formas diferentes. Aí é a lógica. Esse Deus, criador de tudo e de todos, ele mesmo salvou o seu povo, se revestindo em carne. Por isso que está escrito que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está claro ou não está claro? O verbo era Deus. Está claro ou não está claro? João 1. Não existe 3, é um só. Ou você já viu algum profeta falar de 3? Olha Isaías falando que é um só. Lê a Bíblia e vê se acha algum profeta falando que há 3. Igual a teologia tradicional fala. Vê se algum profeta fala isso. Que o Pai é um, que o Filho é outro e que o Espírito Santo... Vê se algum profeta fala isso na Bíblia. Quem fala isso é a teologia evangélica, não a Bíblia. Não os homens de Deus da Bíblia, não os profetas. Quem fala isso, teses teológicas. Tese teológica, não a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Se tiver escrito, eu creio. Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Você está vendo o que é ser soberano? Quando eu estava na ignorância, eu pensava que Deus era um e estava disputando posição com o diabo queria tirar Deus do trono, porque o diabo queria sentar. Na minha mente, parecia que era uma disputa, uma guerra constante. No meio evangélico é assim. Os crentes pensam que o diabo está fazendo de tudo para tirar Deus do trono e fazendo de tudo para levar o crente para o inferno. Os pentecostais, eles pensam muito nisso. Irmão, o diabo está nos tentando, ele quer nos tirar a nossa salvação, ele quer que nós desviemos do foco, ele quer nos levar para o inferno. Nossa, que mente que é essa? Coríntios 6,19, fomos comprados por bom preço. 2 Coríntios 5,18, fomos reconciliados com Deus em Cristo. Efésios 2,8, somos salvos em Cristo. Colossenses 1,13, Cristo nos libertou do império das trevas. Não existe diabo querendo tirar, diabo puxar. Isso não existe, isso é fábula. Igual Saci Pererê, mula sem cabeça. Não existe. O que existe é um Deus que é Senhor, que é soberano, que nos escolheu, que nos comprou, que nos chamou e que habita em nós e nos salvou para sempre em Cristo Jesus. Hoje minha mente é limpa, liberta de mentiras e heresias. Isaías 45, 7, para terminar. Eu formo a luz, Deus falando, e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Está vendo? O que Deus está dizendo? Tudo está no meu controle. Não é isso que ele está falando? Eu faço todas as coisas. Faço a luz, crio as trevas. Faço o mal. Não é que Deus faz o mal. Ele cria um ser para fazer aquilo. Ah, pastor, onde se viu? Onde se viu? Na Bíblia. Ele fez um vaso para a honra e outro para a desonra. Ele fez uma ovelha para crer nele e um bode para não crer nele. João 10, 24. Vós não credes porque não sois as minhas ovelhas? Então aquele que não é ovelha não vai crer. Mas João 10, 27. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então em João 10 está ali o bode que não crê e a ovelha que crê em Jesus. Os dois feitos por Deus. Lembra de Jeremias 18? O oleiro fez um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. É o que Jesus falou. Esse vaso para a honra é a ovelha, o para a desonra é o bode, o filho da perdição. Está claro ou não está claro? Deus faz todas as coisas. O problema é que o ser humano, ele quer ser advogado de Deus. Alguns tentam defender. Não é isso que Deus quis falar. Salmos 82, 6. Vós sois deuses. Não é isso que ele quis dizer. A pessoa é advogado de Deus. Deus fala e a pessoa vai lá. Sabe o que é? É que aqui, irmão, é o que está escrito. É o que está escrito. Não é o que você pensa. Não é o que você acha. É o que está escrito. Se Deus disse, vós sois deuses, vós sois deuses. Salmos 82. Se Deus disse que você é ovelha, então você é ovelha. Salmo 100. Se Deus disse que você é salvo pela graça, então você é salvo pela graça. Efésios 2.
Se Deus disse que o diabo foi aniquilado, então o diabo foi aniquilado. Hebreus 2. Não é como você pensa, não é como você acha, é como está escrito. Não, ninguém é advogado de Deus para ficar defendendo ele ou falando. Não, é que Deus quis dizer. Ele disse o que ele disse mesmo. Não é que ele quis dizer, ele disse o que ele quis dizer. Ele disse que você é salvo, então você é salvo. Não, sabe o que é? Não tente enfeitar o pavão. Deus já fez o pavão, olha, enfeitado até demais para o meu gosto. Mas foi Deus que fez. Então está ali o pavão. Eu não ouso colocar uma pena vermelha num pavão. Já viu o pavão? Não tem que colocar nada. O pavão é daquele jeito. Aí você vê outro passarinho que não tem nada. Ou vê outra ave que é muito diferente do pavão. Mas o pavão foi feito daquele jeito. Então é daquele jeito que Deus fez. Não mexe. Não mexe no pavão. Não tira as penas do pavão e nem coloca mais. Nossa, mas quantas penas no... O que está escrito. Amém? Dá um sinal se você está entendendo. Diga comigo, é como está escrito. Bom, então eu estava lendo, eu te mostrei em Isaías 45 que Deus é o autor soberano sobre tudo e sobre todos, como Paulo disse em Colossenses, né? Colossenses 1, que tudo foi feito por Ele e para Ele. Terminando aqui então esse assunto, que eu vou entrar em outro, Tessalonicenses 2, o 18, quando Paulo diz Satanás me impediu, ficou claro para vocês que esse Satanás eram os judeus. Quer marcar na sua Bíblia aí, para você não esquecer nunca mais? Escreve do ladinho aí, ó. Olha lá. 1 Tessalonicenses 2, 18, Paulo está se referindo ao verso 14, 15 e 16, que fala dos judeus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito. Isso é língua portuguesa. Quem que é Satanás que impediu no verso 18? Se você ler o verso 15 e 16, você vai ver quem é que impediu Paulo, ou quem impedia Paulo, né? Amém, abençoados? Vamos ler mais um texto agora? 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo 2. É para frente do Tessalonicenses, tá? O próximo, 2 livros para frente. Textos mal interpretados, parte 6. Ah, papai. Textos mal interpretados é a sexta parte. É 2 Timóteo 2, 26. De propósito, já vou ler logo 26. Para que você veja que se você ler só um pedacinho, dá um outro sentido. Então você tem que ler o contexto. De propósito, eu vou ler primeiro só o verso 26. 2 Timóteo 2, 26. Paulo falou, e que se desprendam dos laços do diabo. Vendo? Aquele que não tem o pleno conhecimento, ou aquele que não sabe ainda, né, que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, aquele que não sabe disso ainda, ele vai falar assim, tá vendo? Vendo? Cuidado que o diabo arma laços, hein? Lembra de Efésios 6? As astutas ciladas do diabo, lembra que eu já expliquei? Então, essas ciladas do diabo, uma delas, um exemplo bem fácil, é quando um homem casado, bem casado, adultera com uma mulher de besteira, de bobeira, e aí o vizinho viu, tira uma foto, mostra a mulher, aí ele perde a família, perde casa, perde tudo. Isso é um grande laço do diabo, né? É o que mais acontece, né? Quem entendeu? Isso é um grande laço do diabo, isso aí, né? Ou seja, o diabo sempre tenta naquilo que a pessoa gosta, né? Interessante esse diabo, né? Interessante isso aí, né? Só que o diabo também nunca tenta um homem de 100 anos, né? Por que o diabo não tenta um homem de 100 anos? Você sabia que quando Davi estava morrendo, Davi, você sabia que trouxeram uma moça virgem para Davi? Sabe o que ele fez, sabe? Nada. Estava quase morrendo já, meu. É que o povo não queria que Davi morresse, né? Davi era muito querido. Era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi estava de cama nos seus últimos dias e o povo queria dar um choque em Davi. O povo queria dar um reset em Davi. O povo queria dar um ânimo, né? Talvez não tinha catuaba, né? Não tinha aquele azulzinho, sabe aquela pílula azulzinha? Não tinha ainda. Então, o Davi morrendo, velhinho, aí tá na Bíblia. Aí pegaram,
uma moça jovem, virgem. Aí falaram assim, eu quero ver esse velho, uma virgem novinha, ele vai ficar louco. Aí levaram a virgem, irmão. O Davi estava quase morrendo. O Davi só fez assim, quem está aí? Já não estou enxergando mais. Tá, boca murcha, velho. Já não, entendeu? Nem a moça virgem não ajudou o Davi. Traduzindo, Davi morreu, ué. O diabo foi tentar Davi, mas vai que cola. Com Davi não deu certo. Agora, se o diabo tenta um rapaz de 18 anos, aí pronto, esse está pego. Engraçado, né? Está claro ou não está claro? Que não é diabo coisa nenhuma. Então Paulo disse em 2 Timóteo 2,26, e que se desprendam do laço do diabo, por quem haviam sido presos. Olha, abençoado, você, filho de Deus, ovelha, crente, igreja do Senhor Jesus, comprada pelo sangue de Jesus. O que é preciso entender, um dos objetivos desse estudo aqui, é que a igreja entenda que não existe dois reinos disputando nada. Jesus é Deus, Jesus reina soberanamente. Posso ouvir um amém? Paulo falou isso em Efésios 3. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a ele seja a honra, a glória, ontem, hoje, para todo sempre, na igreja. Então, Jesus reina. Ele é o cabeça da igreja. Não há nada e nem ninguém acima de Jesus. Jesus reina. Está claro ou não está claro? Então não existe disputa. O que os crentes, o modo que eles creem é um modo equivocado. É um modo equivocado. Eu estou consciente disso. Estou certo disso. Estou convicto disso, porque eu estive do lado de lá um dia. Esse modo de pensar, né? Que Deus está puxando para cá e o diabo está puxando para lá. O crente vive a vida como que um inferno. A mente do crente tradicional é um inferno. Ele sai na rua, vê uma mulher e diz, ai Senhor, misericórdia Senhor, me perdoa porque eu olhei. Então o culpado é Deus, porque Ele me deu os olhos. Eu tenho que andar na rua. Eu tenho que andar na rua, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir na escola, eu tenho que trabalhar. Em algum lugar da terra eu vou encontrar com uma mulher. Ou feia, ou bonita, ou velha, ou nova. Eu vou encontrar. E a culpa é minha? Se eu olhei? Se passou na minha frente e eu olhei, a culpa é minha. Está vendo como que a mente é diferente? E se é numa igreja da lei? Irmãos, repreende esse diabo aí. Ué, repreender esse diabo aí? Deus que fez a mulher está indo trabalhar, está indo para a casa dela, ela nem está sabendo de nada. Como assim repreende esse diabo? Você está me entendendo? Você está indo para um lugar, a mulher passa do lado de lá, ela nem sabe que você existe. Você olhou porque está olhando, você está olhando o carro passar, você olha a árvore, você olha o passarinho, você olha o cachorro, olha o gato, aí a mulher passou, você olha, passa um homem, você olha, passa uma criança, você olha. O que eu estou querendo dizer é que os evangélicos tradicionais, a mente é como se estivesse no inferno, é uma loucura. Ai Senhor, pelo amor de Deus, me perdoa, misericórdia Senhor, eu não queria, o Senhor viu que ela passou na minha frente, foi ela, não foi eu. Irmão, vive em paz, irmão, calma. E mulher também, vice-versa. A mente do crente tem que ser uma mente limpa. Hebreus 9, 12, 13, 14. Uma mente livre de má consciência. Quem está entendendo? A mente do crente tem que ser uma mente limpa. Paulo disse em Hebreus 9 que o sangue de Cristo purificou a nossa mente, a nossa consciência. O sangue purificou. Amém, abençoados? Ou não purificou ainda? A minha purificou. Passa uma mulher, vi a mulher. Passa um homem, vi um homem. Passa um cachorro, eu vi o cachorro. Passa um caminhão, eu vi o caminhão. E continuo minha vida. Eu vou continuar minha vida, ué. A minha mente está purificada. Eu não vejo diabo em nada. Está claro ou não está claro? Mente purificada. Eu não vejo diabo em mulher, eu não vejo diabo em cachorro, eu não vejo diabo no gato, eu não vejo diabo em nada, o diabo foi aniquilado. Minha mente está purificada. E Jesus é o meu Senhor. Ele que reina em minha vida, em nós. Amém, abençoado? É isso que tem que mudar. Agora a pessoa aceita Jesus e se batiza nas águas. Aí começa a ver diabo em tudo.
Vamos fazer um jejum porque a minha carne... O que foi, irmão? Nossa, minha carne não tem jeito, não pode ver uma mulher. O jejum vai resolver isso aí? Tá de brincadeira comigo, né? Quem está entendendo? Eu estou sendo o mais claro que eu posso ser. Então o jejum vai fazer o homem parar de olhar para a mulher? É isso? Ou vai fazer ele um hipócrita? Que vai olhar para a mulher. Porque o homem gosta de mulher, vai olhar. O homem vai olhar para a mulher. Mas vai continuar a vida dele. Porque a mulher está indo para lá, ele está indo para cá. Cada um tem sua vida e vai embora. Mas não, eu estou em jejum. A mulher passou. Não, eu não vi nenhuma mulher, eu estou em jejum. Não, mas foi a Julia Roberts que passou. Não vi nenhuma mulher. Eu vi um negrão passar aqui. Era Sharon Stone. Não, eu não vi. Eu estou em jejum. Deixa de ser fariseu, rapaz. Nós somos pessoas normais, com a diferença que a nossa mente em graça está livre de má consciência, purificada pelo sangue de Cristo. Deixa de ser hipócrita. Amém, abençoados? Ensino para adulto isso aqui, né? Não é para adulto? Ou você quer que eu fale o que para você? Irmão, esteja em oração e em jejum, que você nunca mais vai olhar. Mentira, isso é hipocrisia. Porque Deus já colocou o desejo no homem para gostar de mulher. E colocou o desejo na mulher para gostar de homem. Logo a mulher vai achar um homem bonito e o homem vai achar a mulher bonita. Você gosta de mulher? Gosta. Casa com uma. Você gosta de homem, irmã? Nossa, pastor, não posso ver um homem. Arruma um em casa. É o que Deus está querendo, é isso. Está claro ou não está claro? Aí. Eu penso que vocês estão me entendendo. Então, 2 Timóteo 2,26, Paulo disse, olha, se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. O que seriam laços do diabo, hein? Aqui Paulo fala de alguns aqui, ó. Se eu estou lendo 2 Timóteo 2,26, no mínimo aqui no contexto, ele deve ter falado de algum ou alguns laços do diabo. Então vamos ler a Bíblia para saber, né? Eu li o verso 26, vamos ler o verso 14 em diante. 2 Timóteo 2,14. Lembra-lhe essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Até aqui está normal. 2 Timóteo 2,16. Mas evita os falatórios inúteis. Para aí. Aqui um laço do diabo aqui, ó. Você não entendeu o que são falatórios inúteis? Fofoca. É que a Bíblia não usa o termo fofoca, né? Usa o termo maldizente, falatórios inúteis. A Bíblia não usa a expressão fofoca, que é uma expressão chula, né? Carnal. Se é que existe o verbo fofocar, né? Fofocar, fofoca, falar mal dos outros, falar mal de outrem. Então, aqui está um laço do diabo, ó. Olha lá, eu consigo enxergar isso aqui plenamente. 2 Timóteo 2,16. Evita os falatórios inúteis. Por quê? Porque produzirão maior impiedade. Então isso aqui é um laço do diabo. Falatórios inúteis é um laço do diabo do verso 26. Está claro ou não está claro? A fofoca, ela nos ajuda ou ela pode nos atrapalhar? A fofoca é triste, meu. Porque geralmente na fofoca a pessoa aumenta, né? Fala coisas a mais, aumenta. Fofoca é maldizer, falar mal de alguém para outro. Então, vai dar problema. Isso aí é o quê? É um laço de quem? Do diabo. Tá bom, vai. Um laço da nossa carne. Por quê? Paulo aqui fala sobre fofoca, ou falatórios inúteis, que é irmão gêmeo de inimizade, ou de maldizente, que está lá em Gálatas 5. As obras da carne. Então eu já entendi aqui que o verso 26, Paulo não está falando de diabo mesmo. Ele está falando de coisas que existem na nossa carne. Por exemplo, a fofoca. Falatórios inúteis. Tem que estar fora mesmo, glória a Deus, sua vida. Tem que estar fora.
Falatórios inúteis, que não vai dar em nada. Ou você viu o cara lá, meu? Ou o cara lá, meu? Ou então, ei, aquele lá. Eu nem perguntei, meu. Você é fofoca. Tá cheio de gente assim. Eu nem perguntei. Você viu lá? Agora lá. Não quero saber. Isso é falatórios inúteis. Fofoca. Laço do diabo. Ou seja, um laço que a nossa carne pode nos prejudicar e muito. 2 Timóteo 2,17. Vamos ver se a gente acha aqui outros laços do diabo. 2 Timóteo 2,17. E a palavra desses corrói como câncer. Olha como que é o fofoqueiro, hein? Olha a moral do fofoqueiro. Ó. A palavra desses quem? Que produzem falatórios inúteis ou fofocas, corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo... Cadê? Verso 18. Se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Está vendo que problema? Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Ora, você não entendeu ainda, irmão? Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas... Para aí. Que coisas que ele está falando? 2 Timóteo 2, 21. Se alguém se purificar dessas coisas... Está claro que ele está falando do verso 16... Dos falatórios inúteis. Está claro ou não está claro? Fofoca, falatórios inúteis, maledicência. 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também, olha lá, outro laço do diabo aqui, ó. 2 Timóteo 2,26. E que se desprendam dos laços do diabo. Olha lá, versículo 22. Olha o laço do diabo aqui, ó. Foge também dos desejos da mocidade. Qual que é o desejo da mocidade? Casar com uma velha de 120 anos? Não é esse desejo que ele quer, né? O desejo da mocidade é o quê? Quer menina nova, mulher nova. Desejos carnais, sensuais ou sexuais. Estão entendendo? Não é desejo da mocidade? Porque um velho de 100 anos não tem mais desejo, né? Desculpa, um ancião. Não subestimando ninguém. Um senhor, um ancião de 100 anos, já não tem mais esse desejo. Então Paulo disse, você é homem de Deus, ele falando com Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo, seja um crente de verdade, não seja carnal. Não fique indo na igreja por causa de mulher, por causa da irmã. Seja um crente verdadeiro. Vai na igreja por causa da oração, por causa do Senhor, para louvar a Deus. Depois Deus te arruma uma mulher ou um marido. Mas vai na igreja por causa de Deus. Servir a Deus. É isso que Paulo está falando. 2 Timóteo 2. Outro laço do diabo. 2 Timóteo 2, 23. Rejeita as questões insensatas e absurdas. Tem coisa absurda, né? Tem gente que fala que Jesus já voltou. Isso é um absurdo. Como é que ele voltou se eu estou aqui ainda? E Paulo diz que quando ele voltar, nós seremos arrebatados. Eu vi na internet esses dias, lá nos Estados Unidos, apareceu um Jesus lá. Está atraindo uma multidão. Um monte de pessoas seguindo ele. E ele andando na rua e as pessoas seguindo. Aí eu escrevi lá, esse não é meu Jesus. Não é o meu Jesus, porque o meu Jesus que eu estou aguardando, segundo a Bíblia, não vai pisar no chão. Paulo diz que nós vamos encontrar ele nos ares. 1 Tessalonicenses 4. Estaremos ao encontro do Senhor nos ares, Paulo falou. Ele não vai pisar aqui, ele não vai andar na terra, não vai no mercado. O Henrique Cristo, aquilo não é Jesus nem debaixo d'água, irmão. O Jesus andando de mobilete. Tá de brincadeira, né? Aí uma vez o repórter falou assim, você é Jesus, popó, eu sou Jesus. Deixa eu ver suas mãos, cadê a marca dos cravos?
Quer dizer, já sarou. Já sarou. Vai caçar o que fazer, irmão. Já sarou? Que conversa é essa? Quando Jesus ressuscitou, ele falou o que para Tomé? Tomé, vê aqui minhas mãos, não foi? Vê minhas mãos. Olha aqui onde o soldado enfiou a lança. Olha aqui as marcas dos cravos. Que conversa é essa que já sarou? Jesus tem uma marca. Ele tem uma marca nas mãos do furo dos cravos, nas mãos, nos pés e do seu lado, onde o soldado enfiou uma lança. Ele tem as marcas. O Henrique Cristo não é Jesus nem aqui nem na China. A mim ele não engana nunca. Está claro ou não está claro? E Jesus disse, né? Surgirão falsos cristos. Está cheio. Teve um que já morreu, né? Jesus Cristo, homem, já morreu. Ué, se era Jesus, por que não levou a gente para o paraíso? E Jesus que pregava. Jesus não vai vir pregar, irmão. Na volta de Jesus, a igreja será arrebatada. 1 Tessalonicenses 4, 15, 16, 17, 18. Lê lá. 1 Tessalonicenses 4, 15, pode ler do 14, 15, 16, 17. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, quando Jesus voltar. Tá? Se o Henrique Cristo é Jesus mesmo, meu pai morreu, por que já não ressuscitou? As pessoas não pensam, né? Eu fico indignado com essas coisas. Tem gente que segue ele, né? Ele é Jesus, ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Minha avó morreu em 77. Cadê minha avó? Meu avô morreu em 81. Cadê meu avô? Meu pai morreu. Cadê meu pai? Porque Paulo disse que os que morreram em Cristo vão ressurgir primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, nem os que morreram ressuscitaram, nem nós somos arrebatados. Como que eu vou crer que o homem é Jesus, irmão? Pelo amor de Deus, meu. Está claro ou não está claro? Pô, meu, parece que a pessoa não lê a Bíblia. Eu fico louco com uma coisa dessa. Não lê a Bíblia. O primeiro bobão que aparece, eu sou Jesus. 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 Tem outro ali. Jesus. Mais um. Jesus. Eu não. O nosso Senhor Jesus não vai andar na terra, não vai pregar em nenhuma igreja, não vai ficar em lugar nenhum. Ele aparecerá no céu. E então os que morreram em Cristo vão ressurgir. E nós seremos arrebatados. E Paulo disse, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Está claro ou não está claro? Para quem crê na Bíblia, 1 Tessalonicenses 4. A ele, por favor. Bem bonito. Então, para terminar aqui, 2 Timóteo 2, 23. Outro laço do diabo. Ou seja, questões insensatas e absurdas. Eu preguei a graça para um homem, gostava muito desse homem. Gostava e gosto. Só que ele se desviou da verdade. Aí não dá para compartilhar mais, né? Não vou falar o nome porque fica ruim. Talvez ele até me assiste ainda. Ele recebeu a graça através de mim. Recebi o meu apostolado. Tinha muito orgulho dele. Era como Paulo e Timóteo. Um homem fiel. Um menino jovem. Sabe? Fiel. A graça é o apostolado. De repente, não sei por cargas d'água, se desviou da verdade. E agora foi para uma seita, né? Eu me escandalizei. Aí eu tive que dar um passo para trás, né? Paulo disse, não tenhais como inimigo, né? Mas com o tal, nem ainda comais. Está claro ou não está claro? Se desviou da verdade, irmão? Então, você vai para lá e eu vou para cá. A verdade é uma só. Se desviou da verdade, apareceu aí com outras doutrinas, né? Ele arrumou um outro Jesus para ele. Já até morreu esse Jesus, né? Ele arrumou um outro Jesus para ele. Falei, esse não é meu Jesus, não. O Jesus da Bíblia é outro. Está claro ou não está claro? Para terminar, 2 Timóteo 2, 23, né? Rejeita laços do diabo. Ou seja, questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. Estou terminando a ministração, tá? E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos,
apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Agora eu posso ler. E que se desprendam do laço do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Se desprendam dos laços carnais, terrenos, mundanos. Paulo disse aos Colossenses 3, buscai as coisas que são de cima, não as que são de baixo. Pensai nas coisas que são de cima. Se desprenda de coisas carnais, laços do diabo. Você pode perder sua família. Você não vai perder sua salvação, mas você pode perder sua família, você pode perder a guarda do seu filho, você pode perder o seu carro, você pode perder sua casa, você pode perder seu emprego, né? Laços do diabo, você pode perder sua saúde. Laços do diabo, laços que a carne nos oferece, nos propõe, aparece constantemente no nosso dia a dia. E não se iluda que jejum vai impedir essas coisas, que não vai, tá? Carne é carne. Paulo disse em Romanos 7,18, eu sei que na minha carne não habita bem algum. Então não adianta jejum, não adianta batismo, não adianta ungir a carne com óleo, que os desejos da carne estão nela. Você tem que conhecer a verdade, para que a verdade te liberte. Aí se cumpre o que Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, abençoado? Sua melhor salva de palmas ao Senhor. Se desprenda dos laços carnais, me aguarde na 7ª parte. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.